Seu Aldo, você não envelhece não, rapaz. Rapaz, só o bastante. Caramba. Isso vai acontecendo aos poucos. Você tá bem? Você tá bem? Você tá... Tô bem, Júlio, tô bem. Uns É, cigarros aqui na garganta, mas é só, eu, eu, só o eu, normal. eu tô um pouco envergonhado de encher tanto seu saco pra você topar conversar comigo, mas depois eu peço desculpa, Imagina! agora já era. Tu sabe que é um prazer, poxa. Legal, Aldo. Cara, vamos Depois lá. de Depois eu te peço tanto tempo desculpa, já. te pago uma cerveja e aí a gente vê o que a gente faz. Opa, bom demais. Beleza. Aí eu Aldo, aceito a desculpa, não tem problema. tá bom. Ô, Aldo, vamos lá, cara. De 40 minutinhos a 50 minutinhos. Não vou tomar muito tempo da sua vida, não. Tu tá onde Não, agora, sem Aldo? problema. Hoje eu estou em Londres, Em como diz por Londres? aqui. Refugiado aqui. Refugiado? Legal, cara. Londres. Deixa eu fazer ali meu moralzinho do caos aqui, cara. Pois é, Aldo. quando você me chamou, eu estava de passagem por outros cantos e aí foi essa confusão, por isso que a minha demora toda em responder. É, Mas já me já me Eita, eu tava na cabeça que você tava na Bélgica, cara. e estava por lá, é verdade. Ah, entendi. E eu terminei um ciclo por lá, já tem um tempinho, né? E depois vim para Londres para uma experiência, para Uhum. depois, quando terminado por aqui, retornar ao Brasil. Legal. Tô te sentindo com sotaque, cara. Você tá falando português mal. Bom, então fica meio complicado. É porque você sabe que a gente acaba perdendo um pouco do sotaque. Um capixaba que viveu na Bahia, depois Pernambuco, na Paraíba, em Belo Horizonte. Então a gente fica meio enlouquecido, assim, né? Eu tô te sentindo um pouco com dificuldade para falar o português. É igual eu fico quando eu faço. Você tá igual eu quando eu faço reunião em inglês, cara. Eu fico desse jeito aí. Mas, tentando achar as palavras. Se eu entrar com alguma coisa aqui que não tem sentido, é porque. Não tem sentido mesmo. Mas, assim, é porque as línguas estão ainda meio confusas na cabeça. Legal, legal, legal. Ô, Aldo, e por que você tá viajando o mundo inteiro assim, cara? O que você tá fazendo? Você tá vendendo Inodê pelo mundo afora? O que tá rolando? Seria uma boa, né? Na verdade, as últimas viagens que eu tive nessas últimas semanas agora foram para fugir um pouquinho desse tempo caótico, né? Para descansar um pouquinho. Então eu acabei tendo uns dias de férias e tal. E uns dias, não, umas semanas de férias. E aqui as férias são mais longas. E aí eu pude aproveitar um pouquinho de alguns cantos. Mas a minha vinda para a Europa nesse tempo, que foi a minha segunda vinda para a Europa, né? A primeira vinda eu tinha vindo para Londres, eu passei uma temporada aqui para fazer os estudos de teologia e eu retornei ao Brasil e depois eu fui enviado para a Bélgica. E ali eu fui fazer um mestrado em estudos bíblicos. E por isso eu fiquei nessa coisa de viajar para um canto para outro e fiquei perdido aí nesse meio do caminho. Tá certo. Estudos bíblicos significa que você é um padre ou você está estudando para sê-lo ou você já é um bispo? O que você é, Aldo? Então, os graus da ordenação, como alguns gostam de dizer, né? Eu já fui ordenado padre, eu fui ordenado, vai completar agora esse ano, 6 anos atrás, né? Isso depois de uma caminhada de 13 anos. Então foram 13 anos de formação, 13 e anos ao todo? aí, 13 anos ao todo, E aí eu fui ordenado diácono ainda enquanto eu estava aqui em Londres, depois voltei ao Brasil, depois de uma Uhum. temporada fui ordenado padre lá, e depois disso então eu saí para fazer um mestrado. Pessoal, o mestrado não tem nada a ver com o processo de ordenação, Entendi, mas como formação entendi, pessoal. entendi. Um diácono é um pré-padre? Na verdade, então, a igreja distingue, são o que eles chamam de graus de ordenação, né? São ministérios que fazem parte do mesmo grupo, ou seja, Entendi. do mesmo, o que eles chamam do grupo da ordem, né? Então, você tem, nessa distinção, você tem os diáconos,
depois os padres, depois os bispos. Isso não quer dizer uma elevação de grau, mas isso quer dizer que tem missões ou funções diferentes ali, né? Então, varia um pouco bom, relembra um pouco a história dos primeiros cristãos e como entra essa organização na estrutura da igreja nesse princípio, né? Entendi, Então, Aldo. os diáconos têm uma função muito de cuidado para com as pessoas, de cuidado para com a comunidade, né? Um serviço aos pobres mais Ah, diretamente. sim. É o Depois, diácono. Eu poderia dizer que é mais uma pegada mais social, mais pessoas, e menos eclesiástico, ou não? Não é isso? eu acho que é quando essas coisas se juntam, assim, essa área social e essa área eclesiástica Boa. agora oficialmente trabalham juntas. E aí, os outros graus, eles precisam, na verdade, passar pelo diaconato, ou receber o diaconato, não passa, né, porque ele permanece, para que eles sempre se recordem dessa experiência, né? Então, essa Entendi. experiência diaconal precisa ser uma recordação constante. Tem até uma simbologia bonita na Igreja Ortodoxa, bom, a ortodoxa de tradição grega, pelo menos, em que você vê todas essas vestimentas, né? Você tem os padres, em geral, tem muitos, eu gosto de dizer que eles têm muitos vestidos e tal, tem essas coisas diferentes aí, com cores e tal. E um dos paramentos que eles têm é a estola, que é Estola, sim, aquela sim. faixa, né, colorida É. que tem cores distintas. Então, aquilo é para identificar um pouquinho esse grau, né? E o diácono tem ela transversal, porque ela cruza pela parte do coração, né, para recordar que esse Olha que legal. compromisso que ele tem Olha que legal. tem que tocar o coração. Mas também chama estola. Também a escola diaconal. Ah, que Mas a Igreja representação Ortodoxa, interessante. Não sabia. eles têm sempre uma recordação, inclusive dos bispos e tal, para que eles nunca se esqueçam, né, de que eles ainda fazem parte desse grupo dos que servem, dos que cuidam dos pobres, dos que servem à mesa e tal, né? Que legal, que legal. Não sabia, cara. Pô, meu moralzinho já tá ficando legal aqui. Cara, por que eu vejo... Você é jesuíta, né? Eu posso dizer assim? Sim, sim. Jesuíta. Por que eu tenho a impressão, e alguns amigos meus também têm, que os jesuítas são talvez mais... Não é moderno, mas mais humanos. Eu já ouvi isso, tá? Do que Legal. outras linhas religiosas. Assim, eu não vou ficar aqui comparando porque não é esse o objetivo. Mas parece que os jesuítas têm essa percepção. Por que você acha isso, Aldo? Ou não, a gente está viajando, não tem nada a ver. Olha, eu acho que isso é muito comum em lugares onde a igreja tem um certo conflito, Júlio. E eu digo um certo conflito porque existe uma visão, às vezes, um pouco mais hierárquica que, que colide com a situação da população em geral, né? Então, para se ter uma ideia, por exemplo, essa hierarquia não funciona muito bem na Europa, apesar de que alguns lugares, por exemplo, na Inglaterra, onde o grupo católico é minoritário, os cristãos são a maioria, mas o grupo católico é minoritário, os Olha. católicos têm uma fervorosidade muito grande, então eles gostam muito dessa coisa da hierarquia, né, do Uhum, latim e tudo mais. uhum. Mas em lugares como a América Latina, em que a maioria cristã é ainda católica, Uhum. você vê que a situação é um pouco diferente, né, um pouco distinta. E essa situação hierárquica da igreja de imposição relembra coisas que são muito negativas para as pessoas dessa região, né? Essa coisa do poder, né? Essa coisa da Uhum. pompa e tal. Então, você vai encontrar jesuítas que também, eles não só respeitam essa área, mas eles aderem também a essa maneira de ser. Mas é um grupo bem menor, porque a proposta da Companhia de Jesus, que é como chama a ordem, né, dos jesuítas, Companhia de Jesus. é, é de viver um processo missionário. E ainda que você Processo não saia missionário. do lugar, mas é um lugar em que você se encultura com as pessoas, né? É um lugar onde você se adapta.
uma das coisas que Santo Inácio, que foi um dos fundadores da Companhia de Jesus, ele mais um grupo de outros companheiros, uma Uhum. das coisas que ele escreve é que o jesuíta, por exemplo, ele não tem uma vestimenta própria. Ele se veste como o clero regular de cada lugar. Isso é Entendi. para dizer assim, a gente não precisa se destacar, a gente precisa se adaptar àquele lugar. Olha que E legal. essa forma de se adaptar ajuda a entender um pouquinho melhor as pessoas, né? Ajuda a entender Perdão, a situação. perdão, perdão de interromper. Eu gostei dessa analogia. Não é se destacar, mas se adaptar ao local. É isso? Uhum. Legal, Exato, desculpa, cara. exato. Não, sem problema, imagina. Isso ajuda a gente a entender um pouquinho melhor as pessoas, compreender um pouquinho melhor da gente mesmo também, né? Das nossas diferenças, de como a gente se adapta a isso, de como a gente Uhum. precisa mudar. E eu acho que isso tem uma sequência, né? Quando você se descobre vulnerável, quando você chega num lugar, você percebe que você precisa aprender muito para poder compreender aquela gente, para poder viver ah, e entender a situação daquela gente, você se deixa vulnerável, né, nessa situação. E essa vulnerabilidade te acerca das pessoas, né, te deixa mais próximo deles. Eu acho que, nesse sentido, a gente poderia dizer que existe uma humanização maior. Mas não é próprio dos jesuítas apenas, assim, são todos aqueles que se abrem para isso, né? Mas a Ah, companhia, eu posso ser um católico arquidiocesano e ser também dessa abordagem, talvez? claro, claro, isso não tem problema nenhum. Hum, Então entendi. depende. A companhia, como ordem, ela pede para que jesuíta seja assim, né? Alguém Entendi. que se abra mais. Mas é Entendi. claro que há muitas pessoas que simplesmente o fazem porque é próprio deles. A Do natureza perfil, né? de muitos padres é assim. Né? Ô, Aldo, Papa Bento ou Papa Francisco? Olha, Júlio, eu, eu acho que qualquer tema, eu sempre tenho uma historinha por trás, né, da minha experiência. Quando o Papa Francisco foi eleito, eu fiquei muito receoso. É Eu mesmo. fiquei muito com medo. Olha. E, e, na verdade, eu não queria que ele assumisse. Assim, foi uma coisa muito colérica, assim, da minha parte. Porque eu conheci um pouquinho dos conflitos dele na Argentina, porque os jesuítas sempre é, deixam bem claro que é preferível que a gente não aceite cargos, assim, apenas em último caso e tudo, né? E nunca um jesuíta tinha chegado a essa situação. Então, eu fiquei muito receoso. E depois ele me surpreendeu de uma forma muito positiva. Assim, Francisco, a fala dele foi muito próxima de uma realidade que nós temos na América Latina, né? De não ser de não trazer uma condição muito dura sobre aquilo que a igreja já impunha sobre as pessoas, né? Trazer um cargo ainda, uma carga ainda mais pesada sobre elas, né? Um fardo mais pesado. Entretanto, até uma discussão recente com uns outros amigos jesuítas, a gente dizia que Francisco ele parece para os conservadores um papa muito progressista, mas para os progressistas ele é excessivamente conservador. Então, para dar um exemplo, assim, ele abre a discussão, né, da ordenação de homens casados, né, ordenação diaconal de mulheres e tudo. Mas no final, a partir da discussão do sínodo, ele diz que não, vai continuar a mesma coisa. Então, homens casados não são ordenados e mulheres não são ordenadas como diaconisas. E é claro que ele não encerra a discussão ali. Ele fala, não, a gente vai discutir mais, vai trazer mais argumentos. Mas, assim, é para dizer que ele ainda tem muito de conservador em si. Mas ele faz Mas, essa forma conservadora de ser dele uhum. ser parecer muito progressista e ser bem mais leve do que o que a gente já conhecia. Né?
Eu te perguntei porque eu assisti Dois Papas, né, da Ah, Netflix, sim, sim. Aham. e eu fiquei, na verdade, claro, eu sei que tem pitadas ali de fantasias, é óbvio, porque Uhum. é um filme, mas eu fiquei mais surpreso pelo Bento do que pelo Francisco. Ah, é? Porque a figura eu já esperava, né? Uma pessoa muito clássica, muito estudiosa, né? Muito Uhum. rígida com os processos e tal. Mas as coisas que ele foi abrindo, eu fiquei, epa, desculpa, o Google me ouvindo. Eu fiquei mais surpreso com o Bento, assim, com a capacidade. Assim, eu sei que eu não conheço ele, mas pelo que o filme Uhum. demonstrou, me mostrou ser uma pessoa rígida, daquela ideia clássica das coisas, porém Uhum. que escuta. É, Eu não tinha essa imagem dele, sabe? eu acho que, assim, ele, ele pegou a igreja num tempo muito difícil, um tempo muito conflituoso, e é claro que a pessoa do Papa, ele tem uma influência muito grande, mas a gente nunca pode esquecer que existe todo um conglomerado político, né, de que a igreja é uma instituição muito pesada, e essa estrutura do Vaticano, como muita gente conhece, é uma estrutura que demanda muito jogo político. Então, de alguma forma você tem que agradar alguns, você não pode desagradar muito, você tem alas ali, né, que são poderosas de alguma forma, então. E então Bento assumiu num tempo muito complicado. E ele ainda teve que lidar com situações mais complicadas na parte pessoal, né, com assessores divulgando materiais e tal. E o que ele fez ficou muito escondido. Tanto é que o que ele fez, por exemplo, o pedido de renúncia, Uhum. foi talvez a, o, o, o movimento mais progressista que eu já tenha visto assim, em relação a um chefe da igreja, assim, uma pessoa. Porque ele pegou todo mundo de surpresa. Foi É algo, verdade. Não tinha pensado por esse lado, não. foi algo que ninguém esperava. E ele já tinha dado alguns sinais antes, né? Porque então, são todas essas historinhas, né, do Vaticano. Uhum, Ele uhum. tinha passado no túmulo do último papa que havia renunciado, né? Isso lá para o século XII. Então ele parou, rezou ali e tal, foi, né, pediu uma ajudinha, uma intercessão ali. E depois então ele escreveu a carta que numa reunião com seus ministros mais próximos, né, ele simplesmente declarou sem que ninguém soubesse. Então o pessoal, como ele falou, ele era ainda é, né, tá vivo. Ele é um exímio conhecedor de latim, uma Uhum, pessoa muito sim. culta, como você falou. Extremamente culto, né? Ele é, assim, uma dessas cabeças mais extraordinárias do século XX, assim, uma das os maiores Sim, sim, pensadores sem dúvida. teológicos desse período. Sem dúvida. Mas ele começou a ler aquilo em latim e o pessoal ficava assim, eu estou entendendo, o que ele está dizendo mesmo aí? Assim, então, alguns comentaram depois que houve um murmúrio entre eles que eles não conseguiam entender direito se era aquilo mesmo. Aí Que coisa. alguns tiveram que dizer, não, ele dizer para eles, né, ele está pedindo renúncia aqui. E o Que povo, legal. Não eu acho sabia, que que legal. essas questões é, que parecem pequenas marcam um pouquinho, né, um pouco dessa história de Sensacional, cara. transformação. Né? Sensacional. E Ô, realmente, eu Aldo, acho que, é, diga lá. você falando disso tudo, por que a gente burocratiza tanto o amor, o perdão e o ajudar o próximo? Cara, você foi falando de igreja, estruturas, eu também tenho um certo Uhum. conhecimento, porque eu já estive ali. O que você acha que se deve a isso? Por que a gente burocratizou tanto, né? Por que eu não consigo simplesmente virar para o lado e ajudar uma pessoa? É só porque eu não quero? O que você acha, cara? Júlio, eu acho que esse tema daria, assim, para muitas horas de conversa e vários anos de pesquisa, né? É muito complicado para a gente perceber a necessidade alheia.
Então, isso no âmbito geral. A gente não precisa ser religioso, participar de nenhuma religião para isso, né? E eu digo isso porque as visões de pobreza, por exemplo, são muito distintas. As pessoas na Europa, elas enxergam a pobreza de uma forma diferente das pessoas no Brasil, por exemplo. Então, eu me lembro ainda na teologia que um rapaz muito bom, um escocês, assim, né? Ele se levantou na sala e disse assim, olha, eu não consigo entender por que vocês dizem que Jesus era pobre, se ele tinha casa, tinha trabalho e ele tinha o lugar, né, onde suas coisas por ali e tal. Quem tem casa e trabalho não é pobre. Aí, assim, de imediato, eu tinha voltado de uma experiência, não tinha muito tempo, eu tinha passado por Aracaju e tinha trabalhado no lixão ali, na terra de Santa Maria, Terra Dura. E as pessoas tinham casa, uma casa ali feita, né, de uma madeira, um material reciclável que eles encontravam. E o trabalho deles era recolher o material reciclável. Então, eles tinham casa e tinham trabalho. Mas aquilo não era próximo do mínimo de uma condição de vida digna, que poderia dizer que eles não eram pobres, né? Então, a realidade é muito distinta. Isso para dizer assim, às vezes a gente passa e percebe nas pessoas, ou não percebe, seria melhor, né? Que há uma necessidade ali maior do que a nossa. E depois, assim, para a gente interiorizar a mensagem do Evangelho, a gente precisa de ajuda. Não é tão simples assim. Porque a mensagem do Evangelho é desafiadora. Ela tenta mudar a nossa vida, né? A nossa maneira de ser. E, de alguma forma, esse processo de humanização, ele tira a gente dessa animalidade, né? O Evangelho também nos ajuda a perceber isso, de que a nossa humanização passa por esse compromisso de cuidado para com o outro, de que não é uma busca individual do ser, né? Essa coisa mais, quase que instintiva de sobrevivência, de busca do ser melhor e tal. Então a gente precisa de ajuda para perceber que o Evangelho ele nos desafia a isso, a esse processo de humanização. E essa humanização, então, é que nos ajuda a perceber que as outras pessoas, como nós, precisam de ajuda. E, diferente daquilo que a gente imagina, se elas são ou não pobres, por uma questão material, ou de acordo com a nossa realidade, quando existe uma necessidade, ela pode ser uma necessidade imaterial. E não é porque a pessoa tem um trabalho, ela tem uma casa, que ela vive numa condição boa. Pode ser um conflito familiar, pode ser uma estrutura psicológica de sofrimento, pode ser um abuso emocional em que a pessoa vive nesse tempo, ou pode ser uma frustração nos sonhos. Então, há muitas necessidades para as quais a gente precisa abrir os olhos. E é difícil para a gente, como você colocava, porque a gente também passa por dificuldade. Mas se a gente não abre, não expande o nosso olhar, não abre o coração para perceber que é nessa busca de oferecer ao outro, né? Da mensagem do Evangelho que oferece, que diz assim, é dando que se recebe. É quando você ajuda o outro que você me ajuda. Então, é nessa proposta de troca que a gente enriquece o coração, enriquece a alma, né? Nossa própria maneira de ser. E a gente tem medo de perder. Eu acho que isso é muito próprio do ser humano, Júlio. Oferecer algo é difícil enquanto você não tem excesso, porque você não quer perder. A gente sempre quer dar aquilo que sobra, né? Um pouquinho a mais, ou aquilo que a gente tem o suficiente para nós mesmos. Mas tirar da gente mesmo para oferecer é complicado. Mas a gente não percebe que quando a gente oferece, a gente faz essa partilha, a gente acaba recebendo mais depois, né? Então, não é só uma questão material. E aí a gente pode perceber, quando eu ofereço meu tempo, eu ganho também na experiência, né? Quando eu ofereço meu silêncio, eu ganho na relação do amor ou na relação da amizade.
Quando eu ofereço a minha palavra, eu também ganho no tempo que me é oferecido pelos outros. E quando eu ofereço o meu dinheiro ou a minha comida, eu recebo na partilha, né? Eu recebo a alegria e a prosperidade. Então, quando a gente pensa no bem comum, isso é uma coisa que Francisco escreve muito em relação à natureza, né? Na casa comum, no bem comum. Mas quando a gente pensa no bem comum, nesse bem social, a gente consegue desenvolver melhor a nossa própria vida. E aí, essa questão de políticas sociais, né? Por que elas são importantes na vida da sociedade e tal? Por que elas têm uma relação com o evangelho? Porque elas fazem com que existam esse crescimento circular, ou talvez espiral, né? Porque ele passa pela gente, chega no outro, mas ele volta para a gente e depois ele vai crescendo, né? Vai ajudando a sociedade a se desenvolver. Então, quando eu ajudo o outro, eu ajudo todo o grupo e eu me ajudo também. Então, se tiver menos pessoas pobres nas ruas, ou menos gente com fome, eu vou ter mais possibilidade de aproveitar melhor a minha existência, o meu tempo, o meu trabalho, os meus amigos, o meu espaço social, né, as minhas praças. Não é porque eu vou remover essas pessoas, mas é porque eu não tenho medo mais delas. E elas já não necessitam de mim, de uma certa maneira, para que elas tenham a possibilidade de viver, porque elas já vivem. Então a gente divide o mesmo espaço, partilha as mesmas experiências. Então a gente ganha junto, né? E isso a gente precisa ainda reconhecer. Isso é um processo de humanização. Eu acho que o Evangelho nos ajuda a isso. Tá? Que quando a gente pensa só para a gente, quando eu quero a minha salvação, a minha vida, o meu mérito, o meu lucro, aí as coisas complicam. Isso não é anarquia? Pode ser. Pode ser. É um processo anárquico contra um sistema violento, contra um sistema impositor. Tá bom. É porque você foi falando, eu fui conectando com algumas utopias que eu gosto de ler, Bakunin, essa galera francesa maluca aí. E tem muita coisa em comum, assim, da poesia anarquista, dessa utopia. Sim. Eu acho que o pessoal fala muito, né, quando a teologia da libertação ela começa a ter toques marxistas, né? O pessoal fala, olha, essa teologia comunista, né? E aí, só que o pessoal não percebe, assim, peraí, mas essa teologia comunista começa, na verdade, em Israel, assim, e começa com um tal de Jesus Cristo. E que, na verdade, nem começou com ele, né? Na verdade, ele estimulava, porque começou antes dele. Começou Claro. um povo chamado, sei lá, um tal chamado Moisés, que pegou umas coisas, né? E foi para frente. Então, Davi seguiu, Salomão seguiu. Então, essas coisas. E Jesus só repetia, né? E aí a Sensacional, gente cara, percebe que sensacional. ele foi um anarquista também. Sensacional. Eu fico com medo de compartilhar isso com muita gente, porque a gente não sabe como é que o outro interpreta, né? Mas eu gosto de tentar conectar, sabe? Eu li umas coisas do Bakunin e falei, caramba, tem muita coisa a ver. Enfim. Ô, Aldo, eu lembro de você, cara, não sei se você vai lembrar, mano, no show do Rapa, em Belo Horizonte. Lembra disso, cara? Eu tenho umas fotos aqui. Nunca. Eu tentei. Eu tentei. preciso dessas fotos. Pois é, cara, eu tenho impresso, cara. Olha como é que o tempo passa, velho. Eu tenho foto impressa, tava me organizando aqui, eu achei, cara. E aí, você lembra desse show, né? No Chevrolet Hall. Eu não me esqueço nunca. Tá? No Chevrolet Hall, tinha uma turmona boa. Só que não sei se tem uma coisa que você lembra. Você tirou a camisa no show, todo mundo zoando, né? Pulando, show do Rapa, é aquela coisa, né? E não parava de chegar mulher, mano. E você começou a gritar, eu sou padre. Para de chegar. Você não lembra disso? Eu acho que nessa hora você já não estava mais consciente, Júlio. Eu não esqueço disso. Mas tirar a camisa eu não me lembro. Era uma turma muito grande, assim. Inclusive, tem uma foto bacana da gente no muro, assim, cara,
enfileirada, assim. Que legal. Eu vou tirar uma foto e te mandar, muito legal. Mas eu não esqueço desse detalhe, né? Da gente brincando, pulando e tal. E menina chegando, você falando, gente, para de encostar em mim, pelo amor de Deus. Sensacional, cara, sensacional. Eu nem lembro que ano que foi, cara. Foi 2008. Ah, não tem essa memória, não. 2008. Legal, legal. 2008. 2008. Foi novembro de 2008. Boa, eu só queria te colocar esse parênteses, porque, assim, gente, eu preciso contar isso pro Aldo, que eu não esqueço É uma disso, boa cara. lembrança. Eu não me esqueço desse show, eu não me esqueço desse tempo. E eu curti demais esse show, eu me lembro. Eu Ah, pulei muito. foi muito bom. O rap é muito bom, Foi né? muito bom. Você ainda Bom gosta de demais, coisa né? brasileira, assim? Ou os Eu londrinos já gosto. tomaram o seu coração tropicalista? Não, muito difícil. Aqui, especialmente aqui, né? Não, eu gosto muito de coisa brasileira, mas é, eu digo que eu sou muito eclético, mas também muito seleto nessas coisas, né? Então, é, eu gosto da música que tem, não só que tem uma batida boa, mas que Vibração tem legal, que tem alguma coisa por trás, uma mensagem, uma história legal. E eu legal. gosto muito de músicas que contam uma história, né? Isso, eu acho isso muito bacana. Ah, e o Rapa nisso é sensacional, né? Todas as Eu músicas também. têm uma narrativa, né? Todas É. têm. Eu senti muito quando o Yuka morreu, porque ele era, assim, no Ah, princípio o era? Rapa era o grande poeta, né? Sim, Ele era que ele. compunha as músicas, e as Era grandes ele. músicas do Rapa foram compostas por ele. Nasceu com Mas, ele, né? é, Era o projeto dele e tal. Sim, sim. Faz muita falta mesmo. Eu vi um show dele, não sei se você chegou a conhecer, chamava Furto, uma o outra banda que a Furto, gente chegou a ter. é, Eu vi em Brasília, cara, no Mané Garrincha. Cara, nossa, arrepiei aqui, cara. Eu nunca vi tanta gente chorando ao mesmo tempo, cara, num show. Assim, sério, chorando, assim, de tanto impacto de texto, assim, sabe? Era uma música que que no bacana. meio ele falava. Eu não vou lembrar o texto de cor. Aham. Cara, um impacto sensacional, assim, sensacional. Ele ligava as pessoas desaparecidas com pobreza, bem Nossa. lembrado. Faz muita falta, faz muita falta. Ô, Aldo, caminhando pro finalzinho aqui, para eu não tomar muito tempo, mais seu tempo, Nossa, cara. já? Já tomei, né? Agora, Não, já, você, tempo, não, tá muito rápido isso. se quiser falar assim, não, você já tomou, agora já era. Ô, você é capixaba, que eu lembro, né? Você é de onde? Do Capixaba. Espírito Santo, cara? Eu nasci em Vitória, nasci na ilha, Vitória. mas foi só, assim, foi só para nascer mesmo, porque com cerca de 4 anos eu mudei para Linhares. Linhares é em São E Paulo, né? não, poxa, não faça isso. Ai, ai, Linhares ai. é no norte do Espírito Santo. Linhares. É a terra onde deságua o Rio Doce. É a terra Ai, que tem gente, povoação, regência, onde você acabou de matar, assim, é toda a geografia capixaba. que vergonha, Como um desculpa. bom mineiro, você deveria conhecer o litoral capixaba. E Linhares tem uma faixa litorânea enorme. Eu vou deixar essa geografia apenas com Guarapari, Marataízes e Vila Velha. É porque você sabe como é que mineiro enxerga o Espírito Santo, né? O estado é Marataízes, né? E aí É, temos ali. você tem outras praias ali. Mas o estado é Marataízes. E aí tem alguma coisinha ou outra. É. Então, eu Que cresci legal, em cara. Linhares, Linhares. vivi em Linhares até uns 20 anos. Então, foi muito bom. Eu gosto muito da cidade. É um lugar super bacana, super pequeno também. Bom, a gente tem cerca de 170 mil pessoas vivendo lá, mas tem gente muito boa por lá. Tá bom. Só mais duas perguntinhas, Aldo. Diga lá. Deus vai existir até quando nas nossas vidas? Eu acho que essa é uma pergunta muito bacana e super difícil de responder. E eu digo isso porque existe uma progressividade na ideia de não existência de Deus que é muito grande aqui e que tem se desenvolvido muito rápido. E por que isso? Porque é, eu acho que a ideia da necessidade de Deus ficou estagnada muito tempo numa construção
arcaica, seja do cristianismo, seja do judaísmo, seja do islamismo, das religiões, né? De uma necessidade pós-vida. Então, assim, a gente ainda vive na ideia de Deus. Você imagina só como essa estrutura social ainda influencia muito, né, na proposta divina. A gente vive na estrutura de que a gente não pode mudar muito a vida, de que a maioria das pessoas está aí, né, condenada a viver um sacrifício muito grande, mas que depois, se você viver uma boa vida, apesar de tudo, você vai ter algo melhor. E muita gente hoje em dia já diz, não, eu posso construir algo melhor a partir dessa vida aqui. Eu não preciso esperar por algo no futuro, né? Ou eu não preciso de algo intervir na minha vida para que eu possa fazer algo melhor, para que eu possa melhorar de vida. E então, assim, as concepções teológicas, elas têm mudado na academia, mas ela não tem mudado na proposta de oferta para as pessoas. Então, eu posso dizer para você toda, com toda a liberdade agora, e para as pessoas que vão ver, que a teologia que é feita nas universidades, a teologia da academia, ela é muito distinta daquela que é conhecida pelas pessoas em geral. Não é porque as pessoas não têm capacidade de entender, mas é porque existe uma lacuna muito grande, existe um abismo entre o diálogo da academia e o diálogo da igreja que propaga essa teologia. Então, é claro que você tem pessoas ainda que pensam com uma ideia muito arcaica de Deus, de igreja, de condenação, de coisas de diabo e tal. E essas pessoas têm uma facilidade maior de se integrar no meio social, porque, em geral, as pessoas querem ouvir algo assim, né? É muito mais fácil você atribuir coisas a um ente externo e dizer, a culpa é desse ente, a culpa é dessa pessoa, a culpa é desse espírito e tal, do que você tentar entender como essa experiência de Deus pode te ajudar a vencer isso, né? A superar. E aquilo que a gente falava, de que você precisa mudar. A ideia de Deus é transgressora também. Ela faz com que você saia de si, né? Para se abrir. Então, para ser honesto, eu digo que para muita gente Deus já não existe. Deus não é necessário e Deus é um caminho sem volta. Agora, Júlio, mesmo para essas pessoas, então, para muita gente que eu encontrei, existe uma necessidade de algo a mais que não é encontrado nesse mundo exclusivo da razão. Eu falo por minha própria experiência, né? De alguém que ama aprender, que ama conhecer as coisas, que tem dificuldade para aprender, mas continua tentando, mas que a razão por si só não consegue explicar algumas necessidades. E essa necessidade é uma necessidade de algo espiritual. Então, muita gente é atraída por isso, mesmo que não acredite em Deus, mesmo que não queira acreditar nessa ideia. E eu acho que, um parêntese aqui, né? As pessoas não querem acreditar nessa ideia tradicional de Deus. E aí você tem muitos grupos da experiência New Age, de experiências diferentes, tentando dar uma motivação ou uma explicação diferenciada para isso. Mas para mostrar que a sociedade precisa, né, desenvolver essa ideia de Deus. A sociedade, que já está num campo teológico, assim, bem mais desenvolvido, um campo acadêmico, mas precisa agora caminhar para a sociedade em geral. Precisa romper essas barreiras, né, cruzar esse abismo aí. E eu acho que a gente precisa relembrar a função do Papa, que ele chama de sumo pontífice, né, aquele que cria pontes. Então ele precisa abrir esse caminho para isso. Os bispos precisam abrir esses caminhos, os padres precisam aprender melhor, estudar mais, e ter mais coragem para poder dizer as coisas sem tanto medo, sem tanta relação hierárquica, né? Ou uma subserviência hierárquica. E as pessoas precisam se questionar mais. Eu acho que quando elas começam a se questionar, quando elas começam a fazer perguntas, isso abre, né, para a discussão, isso abre para o diálogo. E aí isso ajuda
a ressuscitar a ideia de Deus. Então, eu acho que a ideia de Deus, ela começa a morrer. Quer dizer, ela já começou há muito tempo, né? Mas, assim como o processo cristão de que a morte é caminho para uma nova vida, eu acho que essa ideia começa a ressurgir nesse tempo. Esse tempo em que as pessoas buscam algo de extraordinário. E eu acho que as igrejas, principalmente as igrejas cristãs, falham muito nesse sentido, de trazer esse algo novo, essa nova vida. Eles querem trazer a vida antiga, né? A vida antes da morte. Mas é preciso morrer para que essa vida seja renovada. E aí, para que a ideia de Deus seja renovada, também é preciso matar um pouquinho daquilo que estava no antigo, né? Aquilo que era pregado por muito tempo e que já não tem mais sentido nessa nossa sociedade. Tem um exemplo, se me permite, se tem tempo aí. Por favor, tô adorando aqui uma palestra gratuita. Tem. Eu não sei se você assistiu o filme Silêncio, que é um filme de Martin Scorsese, Sim, que sim, fala conheço. de Uhum. que fala de dois jesuítas que vão para o Japão. É um livro. O filme foi gravado por Scorsese, mas é um livro de um autor japonês, é verdade, né? E o livro é de uma sensibilidade muito grande, porque o silêncio, na verdade, o autor relaciona com o movimento das ondas, né? De como isso vai crescendo também, essas ondas de compreensão da religiosidade. Bom, eu não quero dar um spoiler do filme, mas assim, em uma parte, quando o Garfield, que é um dos... Não é o gato, não, é o ator. Ele faz o papel de um dos padres e ele está com um grupo de camponeses presos, né? E eles precisam negar a fé. Então, eles precisam pisar numa imagenzinha de uma santa e cuspir para dizer assim, bom, eu não faço parte mais disso. E isso quer dizer que, se eles fizerem isso, eles têm a liberdade, senão eles morrem. E aí ele fica espantado com isso, né? Por que é que vocês vão perder a vida por causa de uma tabuleta de barro, né? Por que vocês não dizem que isso, isso não vale nada para vocês e vocês vão ganhar a vida de novo? Mas aí a gente vê a realidade, né, das pessoas, como elas entendem isso, né? E como elas ainda estão apegadas a essa interpretação tão antiga. E aí uma jovem disse para ele, né, espera aí, mas não é essa fé, através dessa morte, que vai me levar para uma vida melhor? Uma vida em que eu não tenho impostos, uma vida em que eu não sou oprimida, uma vida em que as pessoas não vão me explorar, uma vida em que eu posso cultivar e ter comida à vontade, não vai ter fome, que era justamente a situação que eles viviam naquele tempo, né? Então, é a expectativa de uma vida futura, de uma vida melhor, que faz com que muita gente creia em Deus, e é essa realidade que faz com que muita gente não creia mais, porque eles constroem a própria vida, né? Então, eu acho que a gente precisa mudar esse discurso, mudar essa experiência e dizer assim, esse, esse mundo que a gente planejava para o futuro, para depois da morte, ele precisa acontecer agora, no período da vida, né? Essa transformação precisa ser agora. E a gente não precisa esperar o sofrimento e a angústia das pessoas até que elas morram para que elas tenham uma vida melhor. Então, a nossa ideia teológica, aí, de novo, tem uma coisa de teologia de libertação, né, nisso aí, mas não é uma ideia marxista, é uma ideia da realidade que a gente vive hoje e que a gente ainda não aceita em alguns lugares. A gente ainda tem uma exploração muito grande dessa ideia da necessidade de Deus como para a transformação da vida, né, como condição de vida regular, que mantém o status quo, que faz com que tudo seja assim, para que as pessoas sofram, que é horrendo, e que é maldoso, assim, maldoso mesmo. A gente precisa matar esse Deus que deseja o sacrifício, que deseja a condenação, que deseja a dor, para fazer com que ele ressuscite como um Deus novo, um Deus que quer alimentar a esperança de uma vida melhor agora, né? É aquele que oferece a vida agora e que é a transformação agora, né? Entendeu? Sensacional, Aldo. Agora
Pô, disciplina é outra coisa, cara. Vai dar certinho o horário aqui. Disciplina, você é disciplinado ainda? Ó? Eu acho que eu nunca fui, Júlio. E eu tenho encontrado mais e mais razões para ter certeza disso. Cada vez que eu fico mais velho, quanto mais velho eu fico, mais certo eu fico dessas coisas. Mas você tá certo. Aldo, vamos lá, cara. Perguntinha do canal básico. Qual que é o seu elemento raiz, Aldo? Por favor. Nossa, essa é tão difícil que eu nem sei responder. É o meu elemento raiz. Qual que é o seu elemento raiz? Assim, dá um exemplo para me ajudar, Júlio. Vamos lá. Eu tento não dar exemplo para não enviesar, porque a brincadeira é justamente não tentar condicionar, mas a brincadeira e o desafio é, em poucos minutos, o que é impossível para qualquer ser humano vivo, dizer quem você é quanto elemento raiz, assim, o que te define. Uhum. E aí, Uau. e é horrível esse exercício, né? Porque depois que você fala e desliga a câmera, você fala, putz, não era isso não, era outra coisa. Exatamente isso. Enfim, qual é o seu elemento raiz? Então, você pode esperar mais alguns anos, assim, uns 20 anos, pelo menos, para eu tentar encontrar essa resposta? É o elemento raiz, cara. É, eu acho que isso já me dá uma resposta, assim. Meu elemento raiz é a busca, é a procura. É alguém que vive sempre, que vive uma constante busca por aprender, por amar, por desejar mais, por oferecer mais. Então, eu acho que eu nunca estou contente com a situação. Eu preciso encontrar algo novo. Eu preciso descobrir novos caminhos, descobrir novas metas. E isso me dá motivação a continuar, né? Então, eu acho que meu elemento raiz é isso. Pelo menos o que eu sinto por agora, né? E pode ser que ele mude, pode ser que as minhas raízes encontrem um novo lugar, uma nova terra. Muito E legal. assim. Inclusive, faz parte desse projeto também, contactar a pessoa daqui a 12 meses para a Oh, gente fazer, né? Isso vai virar um mural muito legal, que você vai receber de brinde depois, pela gentileza. E aí vamos cruzar isso com algo do futuro. Que agora eu tô craque em bacana. física, cara. Eu tô vendo Dark, cara, eu tô craque. Eu nunca entendi tanta física agora que eu devia ter entendido no colégio. Passei a entender agora, cara. Então, Pois é. o É muito Aldo do mais futuro, fácil, né? o Aldo do futuro já está esperando a gente para a gente poder falar disso É. que a gente falou hoje. Eu ainda não cheguei ao Dark. Eu tô ainda nessa coisa do futuro, eu tô ainda com Avengers. É uma coisa assim de Vingadores. Então, o meu ainda tem muito a crescer. Mas quem É um sabe bom daqui a um começo. ano A Ventus é um bom começo, é um bom começo. eu consiga chegar lá onde você tá. O Dark, quando eu comecei a assistir, eu fiquei olhando para a TV pensando assim, o que é isso? Então, foi todo um processo, assim, sabe? Mas vai. Imagino, imagino. Se você tiver persistência, vai. Ô, Aldo, que bom, cara. Bom te ver, cara. Oi, Que bom saber que você tá bom bem. demais. Você tá Muito, super. muito obrigado por esse tempo. Continua essa mesma simpatia, esse mesmo carinho que você tem, cara. Você nunca mudou isso, que Obrigado. legal. E espero que a gente se veja. Ou eu vou aí, você vem aqui, cara. E aí, Oh, quem sabe o seria show bom do demais. Rapa. O Rapa deu uma pausa, né? Quem sabe eles voltam Pois aí é. e a gente se encontra no show deles. Hoje seria uma maravilha. Mas enquanto eles não voltam, a gente poderia se encontrar umas outras Vamos vezes. sim, vamos sim. Eu Só na vou me esforçar preparação para para isso. isso. Tá bom, fazer um esquenta. Obrigadão, Aldo, de verdade, cara. Valeu demais, Júlio. Vai Obrigadão descansar, mesmo. fica com Deus. Um abraço, cara. Valeu. Você Tchau, também. Um tchau. abração. Tchau.